Estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. E como sabemos, cada tempo litúrgico no calendário da Santa Madre Igreja retrata uma fase da vida de Jesus Cristo. O tempo do Advento, a expectativa. O tempo do Natal, o cumprimento da promessa. O tempo da Quaresma, tempo de penitência. O tempo da Páscoa, a passagem da vida de peregrino para a vida em Cristo, para a vida em Deus. E o tempo comum, o que é que traz para nós da vida de Jesus? A saber, é o maior período litúrgico no calendário da igreja. São 34 semanas. E o tempo comum se veste de verde, a igreja está paramentada de verde, justamente para traduzir o tempo da esperança. Porque o tempo comum quer trazer para nós a reflexão sobre o senhorio de Jesus Cristo, sobre o poder do Senhor, sobre a vida pública de Jesus. Com isso nós vamos encontrar durante essas 34 semanas do tempo comum Jesus Cristo realizando milagres e prodígios, Jesus Cristo expulsando Satanás para mostrar que quem tem o poder é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Durante toda a vida, a partir do pecado, o homem criou um abismo muito grande entre o Criador e a criatura. Uma distância muito grande entre Deus e nós. E Deus fez uma primeira tentativa de diminuir essa distância quando resolveu, no dilúvio, exterminar todas as outras coisas, todos os outros entes que estavam fora da Arca da Aliança. Deus mandou água e de fato tentou o recomeço da criação. Depois que passou o dilúvio, o homem caiu no abismo, numa derrocada muito grande chamada prostituição. E durante muito tempo Deus tentou então assim, um segundo recomeço. E Deus pensou: se com água não resolveu o problema, agora é com fogo. E mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, símbolo do pecado da carne, símbolo da prostituição. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, o homem esfriou o relacionamento com Deus. O homem manteve a distância. O homem fechou o coração para Deus. Então Deus resolveu fazer uma terceira tentativa. Essa terceira tentativa foi anunciada muito tempo, mais de 1200 anos, pelos profetas. E nós encontramos o profeta Isaías dizendo hoje na primeira leitura: meu servo Israel. Quando o profeta exorta, Israel como servo de Deus não está falando da terra, está falando do povo. E o povo com o coração fechado desse relacionamento com Deus. Então durante muito tempo os profetas disseram: Deus vai enviar o Messias, Deus vai mandar o seu ungido, Deus vai mandar o Salvador. E ficou então essa expectativa durante muito tempo. Alguns falsos profetas realizaram alguns milagres e passaram-se também pelo Messias de Deus. É bem verdade que depois de mascarado, o povo de Deus ficou atento a este sinal. E então todo e qualquer profeta que aparecia em Israel, o povo perguntava: é ele? Será mesmo ele o Messias? E hoje entra na liturgia o nosso padroeiro, a seta perfeita que indica a direção de Jesus. Vale salientar 3 experiências fantásticas João Batista teve com Jesus. A primeira, quando ainda estava no ventre, sem poder ver o que acontecia de fora,
enquanto a humanidade de olhos abertos não enxergava Jesus. Naquele bonito encontro de Maria com Isabel, ainda no ventre materno, a criança estremeceu e foi prova suficiente para indicar que no ventre de Maria estava não um profeta qualquer, mas estava o ungido de Deus, Jesus Cristo. A segunda experiência de João Batista com Jesus Cristo foi no Rio Jordão, onde aquele servo de Deus batizou ao todo batismo e santificou as águas para nossa purificação. A terceira e última experiência gloriosa de João Batista com Jesus Cristo está presente na liturgia de hoje. Quando Jesus se aproxima, João estende a mão, aponta a direção e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Irmãos, para quem esperou muito tempo, para quem se equivocou tantas vezes, nada melhor do que ouvir aquele que tinha propriedade para falar, João Batista, o nosso padroeiro, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Por que Cordeiro? Aí nós vamos nos reportar ao judaísmo. O judeu tem um costume, e hoje ainda tem, e quando manifesta a purificação dos seus pecados, eles pegam um carneiro, colocam em uma mesa muito parecida com o altar, e no peito do carneiro colocam um punhal. O sangue que vai jorrando vão oferecendo a Deus em expiação dos seus pecados. Só que para que o judeu faça isso, não pode ser um carneiro qualquer. Tem requisitos, e são 3. O primeiro requisito para ser um carneiro sacrificado é que tem que ser macho. Segundo, tem que ser primogênito. E terceiro, tem que ser perfeito, sem mancha. Não pode ser um carneiro de 2 cores. Não pode ser um carneiro com a perna quebrada. Ele tem que ser perfeito. Então vamos analisar. Jesus Cristo poderia ser o chamado Cordeiro de Deus. Primeiro, Jesus Cristo é Deus e homem, homem Deus, então é macho. Segundo, Jesus Cristo é filho primogênito de Maria, vago sanitário, primogênito e unigênito de Maria. Esses 2 requisitos tantos outros homens poderiam preencher: ser homem e ser filho único, ou ser o primeiro. Agora o terceiro, aí não, aí só Jesus, porque o terceiro é sem mancha, imaculado, sem defeito. Então na face da terra, a única pessoa que preenche os 3 requisitos para ser o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, unigênito, masculino, sem mancha e sem defeito. Este Cordeiro apresentado é o nosso Salvador. E aí hoje nós aprendemos de João Batista quem é Jesus e o que fazer para ser discípulo de Jesus. Porque quem é Jesus, ele já disse, é o Cordeiro de Deus. O que fazer? João Batista disse: Ele passou à minha frente. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. E na outra passagem, João disse: Ele é tão digno que diante dele eu não devo nem me curvar para desamarrar as sandálias, as correias de suas sandálias. Então nos ensinou o caminho. Se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, o caminho para encontrar Jesus é a humildade. Isso o profeta João Batista nos ensinou. Ele é digno, ele é grande, ele é tão importante que passou à minha frente, porque já existia antes de mim. O que é que João está dizendo com isso? Sabemos que João Batista nasceu primeiro do que Jesus, mas quando diz ele existia antes de mim,
ele está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que já estava presente no ato criacional do livro do Gênesis, quando Deus falou na primeira pessoa do plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É este Cordeiro de Deus que nós queremos seguir, e esta missão que nós queremos imprimir na nossa vida, para que a partir de agora não sejamos iludidos com nenhuma outra propaganda no que diz respeito à vida em Cristo. Sendo então o Cordeiro de Deus apresentado, sejamos nós, homens e mulheres, capacitados para poder seguir a Jesus, caminho, verdade e vida. Quando isso acontecer, é sinal de que o Evangelho de Cristo encontrou espaço e significado na nossa vida. Oxalá que não demore. Assim seja.